Vamos dar início à nossa atividade, mais uma das nossas atividades do projeto USP Pensa Brasil. Hoje chegando no último dia, com uma atividade muitíssimo especial, que é o lançamento do Observatório USP das Instituições Brasileiras, uma realização concreta do projeto USP Pensa Brasil. E para realizar esse lançamento, nós vamos convidar para subir ao palco agora a vice-reitora da Universidade de São Paulo, idealizadora desse projeto, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, o professor da USP, ministro do Supremo Tribunal Federal, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Ricardo Lewandowski, e o professor, o diretor da Biblioteca Brasileira, Gita José Mindlin, e coordenador curatorial do projeto USP Pensa Brasil, o professor Alexandre Sais. Sejam todos muito bem-vindos. Uma rápida correção, o professor Lewandowski é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor me perdoe a gafe, professor, que eu nunca apresentei um ministro, né? Então, fiquei nervoso. Então, para dar as boas-vindas a todos e aos nossos convidados muito especiais, eu passo a palavra ao professor Alexandre Sais. Bom, muito boa noite, professor e ministro Ricardo Lewandowski. Prezada professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, nossa vice-reitora, a quem também estendo, né, os meus cumprimentos a todos aqueles que estão aqui neste auditório. Chegamos hoje no nosso último dia do evento USP Pensa Brasil, né? Uma semana intensa de atividades, de conferências, debates, exposições, apresentações culturais, lançamentos de livros e agora, né, com a presença do ilustre ministro, este momento tão especial e relevante para a Universidade de São Paulo, a criação do Observatório das Instituições. O Observatório das Instituições, em algum sentido, dá concretude ao espírito do evento USP Pensa Brasil. Ao lançar nossa universidade para o debate público, para a análise da conjuntura, de valer de nossas expertises, instrumentos de pesquisa, de avaliação da realidade, e apoiar, então, a construção de uma sociedade melhor. Uma construção que não pode ser feita da universidade para a sociedade, mas, como foi reiterado ao longo de toda a semana, da universidade com a sociedade. Nas palavras do Abílio Baeta Neves, não é o nosso querido, esse é o Abílio Tavares, o Abílio Baeta Neves, ex-presidente da CAPES e presente no debate hoje pela manhã sobre a pós-graduação, diz ele, a USP acordou para exercer seu papel na sociedade brasileira nessa semana. Esse papel, na verdade, né, acho que relativizar a frase dele, dizendo que, como produção do conhecimento, como produção, enfim, desse conhecimento qualificado, ele é feito cotidianamente. Quer dizer, essa é a nossa atividade como universidade. Mas, frente à gravidade da conjuntura, esse acordar é, na realidade, a ampliação da voz da universidade. Não apenas na produção desse conhecimento, como também no necessário confronto contra projetos retrógrados, na defesa, então, desses tão importantes princípios de equidade, inclusão, democracia, sustentabilidade. Esse foi um mês muito simbólico para a USP, esse mês de agosto, desde o 11 de agosto no Largo São Francisco, com o Manifesto em Defesa da Democracia, e agora com o USP Pensa Brasil. O USP Pensa Brasil foi, então, essa oportunidade, acho muito rica, de reunir especialistas de diferentes áreas, de estimular a troca de conhecimento, de confrontar perspectivas, visões sobre o Brasil. A universidade reuniu ao longo desta semana suas pesquisas e pesquisadores, não para olhar as suas próprias demandas, seus próprios desafios, mas para avaliar estratégias, fornecer alternativas para continuar construindo um país que tanto depende de nós. Sem ser exaustivo, queria recuperar muito brevemente sugestivas ideias debatidas nesses últimos dias pelas conferências de todas as noites. Lilia Schwartz, no Como Pensar o Brasil do século XXI, ao comparar o final do que seria o longo século XIX, o começo do século XX, nos marcos de Hobsbawm, em torno da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de
17 e 18, comparando então com esse contexto do século XXI, buscou demarcar que 2022 seria o início de um novo século. Esse início de novo século exige novas respostas, novas formas de pensar o Brasil. Rubens Recupero e Maria Hermínia Tavares de Almeida discutiram o papel das nossas instituições de alguma forma. Rubens Recupero lembrando o papel de 1988 em nossa Constituição como uma instituição fundamental para a redução da desigualdade. Pesos e contrapesos, lembrava Maria Hermínia, no sentido de manter a nossa democracia, papel claramente, né, presente, inclusive hoje, com a presença aqui do nosso ministro, né, de instituições como o STF, o STJ, entre outras instituições fundamentais para a manutenção da democracia. E, finalmente, ontem, numa emocionante fala, Carlos Nobre trouxe toda a sua experiência de trabalho em instituições fundamentais para pensar a questão climática, a questão do meio ambiente, e mostrou como órgãos como o INPE, IBAMA, entre outros, são decisivos para não só avaliar, criar instrumentos de parâmetros, mas também defender, né, causas fundamentais para o nosso futuro. E são essas instituições que também estão sendo extremamente atacadas nesses últimos anos, no sucateamento do Estado como política, como pontos fundamentais que exigem agora, né, como políticas do recente do Estado, que exigem a nossa defesa dessas grandes instituições. O que seria de nós, por exemplo, sem o SUS, sem a Anvisa, durante a pandemia? O que seria de nós sem CAPES, CNPq, Educação ou o próprio MEC? Instituições que estão sendo completamente sucateadas, sem contratações, com recursos cada vez mais exíguos. Sem as instituições ambientais já ditas. Em suma, a discussão das instituições, ela pode abrir, né, uma vasta gama de possibilidades, e eu acho que aqui há uma conexão importante que a universidade tem de trazer aquilo que é construído a partir dos nossos conhecimentos. Acho que muito sugestivo aquilo que tem sido discutido ao longo da semana nesse USP Pensa Brasil, nas formulações mais práticas de pesquisa, nas formulações de políticas públicas e nas discussões mais gerais do nosso pensamento crítico para o pensar um amanhã diferente. E acho que é um pouco esse espírito que hoje, concretizando esse final de semana, a gente pode ter um novo ponto de apoio para defender as nossas instituições. Então, com isso, fico muito feliz com a presença e agradeço também a presença de todos ao longo da semana. Muito obrigado. Alô. Ouviremos agora as palavras da professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo. Boa noite, todas e todos. Eu quero cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski por essa honra que nos dá em participar desse projeto, um projeto que, tenho certeza, será um projeto marcante na relação da universidade, da USP, com a vida social brasileira. Quero cumprimentar o professor Alexandre Sais. Em nome dele, cumprimento todos os professores. Aqui tem os meus colegas, parceiros, pró-reitoras e pró-reitores. Aqui tenho a Procuradoria, todo o corpo jurídico da USP e os parceiros todos nessa aventura que é transformar, que significa transformar o sentido da universidade. O professor Alexandre Sais chamou atenção para essa semana de debates e hoje nós teremos o fechamento deste projeto USP Pensa Brasil, um projeto ousado,
mas que veio para ficar e com pretensão duradoura, né? De repetir iniciativas como essa e dessas iniciativas podermos estabelecer uma relação com a agenda pública, a agenda política, a agenda social, cultural, econômica desse país. Bom, muito obrigada, professor Carlos Gilberto Carlotti, o nosso reitor. Ele é um entusiasta do projeto, mas ele teve um problema de saúde, então ele pede que eu cumprimente, ministro, e mandou um forte abraço para o senhor. Bom, nesse momento, nós chegamos na sequência final de USP Pensa Brasil. Sob este mote, nos movemos ao longo dessa semana e hoje ainda teremos uma sessão muito importante que tem como tema impasses da cultura moderna no Brasil, mas ao longo da semana nós nos movemos em duas direções simultâneas. Na primeira delas, em direção à rememoração da nossa melhor tradição reflexiva. Pelas vozes joviais e diversas dos nossos estudantes, prestamos o devido tributo às obras fundamentais do pensamento social brasileiro. Em um exercício reflexivo e cênico, os excertos lidos em altíssono neste auditório nos religaram a diagnósticos, a sentimentos e imaginações sobre a nossa condição, sobre o nosso compromisso público enquanto nação, país, e que revelaram também tanta originalidade de seus autores e autoras em contextos diversos, como redivivos lançaram luz sobre a realidade que ainda hoje teima em ficar diante dos nossos olhos. Com este primeiro movimento, demonstramos que honrar o Brasil pensado é condição necessária à tarefa de pensar o Brasil de hoje e do futuro. O segundo movimento dessa semana foi inserir a Universidade de São Paulo em um rico e inédito diálogo com o pensamento, as reflexões e as expressões da contemporaneidade que escapam à moldura acadêmica. Intelectuais, artistas e líderes sociais foram parceiros neste exercício de pensar o Brasil, nomeando seus desafios e chagas presentes, celebrando as suas potencialidades para o enfrentamento dos problemas nacionais. Com este segundo movimento, USP Pensa Brasil reconhece que a universidade do século XXI não se aliena das forças motrizes da sociedade, mas também não segue acriticamente as tendências da moda ou das conjunturas. Antes, apresenta a sua contribuição original à coletividade e com ela dialoga, incorporando outras formulações possíveis. Neste segundo movimento, a USP, por meio das suas pró-reitorias de graduação, de pesquisa e inovação, de pós-graduação, de inclusão e pertencimento, e do programa Eixos Temáticos, coordenado pelo gabinete do reitor, pelo chefe de gabinete,
também dedicou-se ao diálogo técnico, preocupado com a criação de indicadores que possam traduzir as reflexões e aspirações maiores em políticas públicas mensuráveis com base em critérios técnicos construídos coletivamente, por meio da nossa especial Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, das suas instituições e equipamentos culturais, tanto a memória como as expressões artísticas e culturais contemporâneas foram celebradas com uma rica programação cultural. Essa oportunidade de lançamento, ministro, do Observatório USP das instituições brasileiras culmina todos esses esforços. Ao nos dedicarmos à reflexão sobre o legado do Brasil, outrora pensado, sobre as contribuições do Brasil, que é pensado agora, e ao pensamento do Brasil que desejamos futuramente, é necessário constituirmos uma estrutura que ofereça suporte regular a tal empreitada. Com este observatório, o qual será constituído por um conselho curador formado por representantes ilustres da nossa intelectualidade, da nossa vida pública, por uma curadoria executiva, daremos sequência às reflexões de USP Pensa Brasil, ajustando o foco no monitoramento e na reflexão sobre as instituições brasileiras, por meio das quais o Brasil foi e continua a ser construído. Daí a necessidade de conferir durabilidade ao projeto USP Pensa Brasil. A sua participação, ministro Lewandowski, nosso professor titular da emérita iminente Faculdade de Direito, ministro do Supremo Tribunal Federal e agora vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto presidente deste Conselho Curador, muito nos honra e traz brilho a essa iniciativa. Em nome do nosso reitor, do nosso magnífico reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti, eu quero agradecer o seu envolvimento neste projeto. A ideia de começarmos o observatório com a pesquisa Efetividade da Justiça Eleitoral oferece uma contribuição central à defesa do Estado democrático de direito, a qual essa universidade, projeto ao qual essa universidade está engajada, que essa universidade tem se alinhado já há algum tempo, e a leitura recente da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, realizada no dia 11 de agosto deste ano na Faculdade de Direito, é um marco nessa caminhada. E, portanto, a Semana USP Pensa Brasil, ela se insere no bojo dessas iniciativas e aprofunda o debate sobre essas questões. Em consonância com as análises realizadas sobre a democracia, por exemplo, pela conferencista durante essa semana, Maria Hermínia Tavares de Almeida,
e os comentários da professora Maria Alice de Carvalho. A justiça eleitoral é peça fundamental no jogo democrático do Brasil. E entendemos a importância de contribuir com a produção de um conhecimento sobre o seu funcionamento neste momento decisivo da nossa vida política e institucional. Muito obrigada pela presença de todas e de todos vocês. Eu convido o ministro Ricardo Lewandowski a fazer uso da palavra, agora também na qualidade de presidente do Conselho Curador do Observatório USP das Instituições Brasileiras. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, magnífica vice-reitora, professora Maria Arminda. Boa tarde, prezadas colegas professoras e professores, procuradores da Universidade de São Paulo, servidores da casa, estudantes e demais presentes. Eu me confesso absolutamente surpreendido por esta indicação à presidência desse eminente conselho curador dessa instituição que acaba de ser criada. Quando a professora Maria Arminda me liga para comparecer ao final desse evento, esses momentos finais, eu vim aqui, na verdade, professora, para parabenizá-la, parabenizar os organizadores, porque realmente imagino que, ou melhor, ter a convicção de que este evento é um evento que ficará para a história da universidade. Pensar o Brasil, sobretudo neste momento, é absolutamente fundamental, importante. E um dado que me parece relevante é que este evento coincide com o bicentenário da independência do Brasil. Eu, esses dias, estava me debruçando sobre um artigo que espero seja publicado nos próximos dias, num jornal de grande circulação em São Paulo, fazendo uma reflexão sobre o significado da independência, que se comemora agora 200 anos. Eu imaginei, então, comigo mesmo, que não foi o Brasil, o Estado brasileiro, que se tornou independente no dia 7 de setembro de 2022, porque o Estado nem existia. O Estado brasileiro só veio a existir, só veio a ser criado oficialmente com a primeira Constituição que tivemos, a Constituição Imperial de 1824. Então, eu imaginei comigo mesmo, pensando, refletindo, que, na verdade, no dia 7 de setembro de 1822, quem se emancipou, quem se libertou do jugo metropolitano foi o povo brasileiro, ainda em formação. E é por isso que eu penso que ninguém pode se apropriar desta data importantíssima, nenhum partido político, nenhum governante, porque esta data pertence ao povo brasileiro. Portanto, professora Maria Arminda e organizadores, extremamente feliz esta coincidência de pensarmos sobre o Brasil nesta data absolutamente importante que nós temos que refletir sobre os rumos futuros do nosso país. Eu queria dizer que refletir sobre o Brasil, cara vice-reitora, é, na verdade, refletir sobre o próprio Estado democrático de direito ao qual a senhora fez menção na sua fala, na sua alocução, que é um presente, digamos assim, que recebemos dos constituintes
de 1988, e que, na verdade, é uma planta muito tenra, muito frágil, que precisa ser cultivada diariamente. O Estado democrático de direito, ao contrário do Estado puramente de direito, que é aquele Estado que surgiu na passagem do século XVIII para o século XIX, ele é um Estado que se funda na supremacia absoluta da vontade popular e é um Estado ativamente voltado para a concretização dos direitos fundamentais. Portanto, o valor do Estado democrático de direito não precisa ser sublinhado. É um patrimônio de todos nós brasileiros e penso que iniciativas como esta, minha cara professora Maria Arminda, tem como objetivo, tem como resultado, justamente fortalecer o Estado democrático de direito, que precisa, como eu disse, ser permanentemente cultivado, pensado e prestigiado. Para que este Estado democrático de direito, que conta com apenas 34 anos, né, desde 1988, possa vingar, possa dar os frutos que nós todos almejamos, esperamos, é preciso realmente combater os grandes problemas que nós enfrentamos em nosso país. Problemas na área da saúde, problemas na área da educação, problemas na área da previdência, problemas na área da infraestrutura, problemas, enfim, de modo geral, que infelizmente não nos faltam nessa nação que conta com pouco mais de 500 anos, desde a sua descoberta por Pedro Álvares Cabral, mas penso que uma das maiores mazelas, uma das maiores chagas é a profunda desigualdade que existe entre os brasileiros. Então, refletir sobre o Brasil, a meu ver, significa, antes de mais nada, refletirmos sobre formas de superarmos esta assintosa desigualdade entre os brasileiros. Desigualdade essa, meus caros colegas, estudantes, minhas senhoras e meus senhores, que é agravada no momento em que artificialmente se instala no Brasil uma polarização política e ideológica que jamais vista em nossa história, que, de certa maneira, está ruindo os próprios pilares da nossa sociedade, porque, afinal de contas, o brasileiro sempre foi um homem cordial. E vejo que uma das primeiras obras que foi estudada aqui nesse Pensa Brasil, USP Pensa Brasil, foi justamente a obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, onde esse tema é ferido. Essa assertiva do professor Sérgio Buarque de Holanda nem sempre foi bem compreendida, mas, na essência, significa que o povo brasileiro tem uma vocação para a fraternidade. É algo que nós, penso, temos que recuperar. Conversando com a professora Maria Arminda, e hoje as conversas ficam facilitadas, em que pese a distância que nós nos encontramos, né? Conversamos pelo celular, conversamos pelo WhatsApp, conversamos em reuniões virtuais. Nós imaginamos que esta iniciativa muito feliz de pensar o Brasil deveria prosperar, deveria continuar, deveria se perenizar. E pensamos, então, nós dois, que isso poderia ser feito por intermédio da criação de um fórum permanente de discussões e de reflexões sobre o Brasil. E assim nasceu a ideia deste observatório das instituições brasileiras. É claro que instituições, até conversamos muito sobre isso, no sentido lato da palavra, né? Não só aquelas instituições formais, mas tudo aquilo que serve de suporte para as próprias instituições. Temas para reflexão futura não faltarão, certamente, né? Por exemplo, a relação entre os poderes da República, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, que hoje ultrapassaram muito aquela tradicional relação
que foi entrevista por Montesquieu no século XVIII. Estávamos agora conversando antes de entrar, o nosso federalismo brasileiro, que é um instrumento importantíssimo, não só de administração da diversidade brasileira, e a importância desse instrumento se revelou com toda intensidade na pandemia da Covid-19, não fossem os estados e municípios a dar o primeiro combate em face da inércia do governo federal, talvez o número de vítimas fatais e não fatais dessa doença tenebrosa poderia ter sido muito superior. Esse é um tema, me parece, bastante importante, o tema do meio ambiente, o tema da educação, o tema do pleno emprego. São temas que, enfim, certamente serão feridos nas próximas reuniões que nós teremos no âmbito deste observatório, e acho que nós avançaremos bastante. A ideia que conversamos com a professora Maria Arminda foi no sentido de que este observatório deve ter uma perspectiva, uma visão prospectiva, não apenas retrospectiva. Porque quando nós pensamos o Brasil, em geral, nós pensamos sobre fatos que já ocorreram, sobre o passado do Brasil. Mas eu estou convencido, e a professora Maria Arminda também concorda com isso, que o papel da universidade é construir o futuro, uma visão prospectiva, pensar em políticas públicas, sobretudo para, como eu disse, superarmos esta assintosa, esta horrorosa desigualdade entre os brasileiros. Penso que a Universidade de São Paulo, considerando o patrimônio, o extraordinário patrimônio humano que tem, seja no que diz respeito aos professores, seja ao alunado, mas também aos valorosos servidores, tem o dever de colaborar enquanto escola pública para construirmos, professora Maria Arminda, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual e mais solidária. Tenho expectativas muito positivas para que nós possamos contribuir para melhorarmos sensivelmente esse nosso querido Brasil. Muito obrigado. Estou cumprindo a tarefa. O que devo fazer, Rodrigo? Professor, estão pedindo para lhe perguntar sobre o primeiro projeto da pesquisa. Bem, não quero ser acadêmico numa academia, mas também por sugestão muito bem-vinda da nossa vice-reitora, a professora Maria Arminda, talvez o primeiro tópico sobre o qual nós devêssemos nos debruçar seria o papel da justiça eleitoral. E nós temos um laboratório em pleno efeito, esse momento das eleições gerais no Brasil, que talvez se desenvolvam no primeiro turno, no segundo turno, mas é uma eleição que traz muitas novidades. Primeiro, o fato do país estar extremamente polarizado, como disse, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, o fato de termos, de maneira absolutamente inusitada, uma enorme circulação de fake news e também, infelizmente, uma violência generalizada na sociedade brasileira que ameaça, enfim, a própria liberdade de manifestação, de exercício do voto dos eleitores. A justiça eleitoral, historicamente, tem um papel importantíssimo, representou, ou teve um papel importantíssimo na história brasileira. Ela surgiu como, digamos assim, um resultado da Revolução Modernizadora de 1930, da Revolução que procurou moralizar os costumes políticos no Brasil. De fato, a justiça eleitoral, criada em 1932, ela contribuiu sobremaneira para superarmos as eleições a bico de pena, os currais eleitorais, o coronelismo, para
de certa maneira, também superarmos a política do café com leite, com o surgimento de novas lideranças, para que o voto feminino que então surgiu pudesse realmente se tornar uma realidade. A Justiça Eleitoral, como um árbitro neutro, independente, teve um papel crucial para a consolidação da democracia brasileira, obviamente com altos e baixos. E agora a Justiça Eleitoral tem um novo papel, dadas as instâncias às quais eu me referi, e vem reagindo, a meu ver, à altura. Nós tivemos que, recentemente, no Tribunal Superior Eleitoral, proibir o uso do celular nas cabines eleitorais. Por quê? Justamente para preservar o sigilo do voto e para evitar eventuais contratempos neste momento importantíssimo em que a sociedade brasileira exprime a sua vontade política. Porque nesse vastíssimo Brasil, que ainda existem coronéis, enfim, que pese o fato da Justiça Eleitoral ter trabalhado intensamente para superar isso, ainda existem coronéis, inclusive da milícia, não é? Que exige do eleitor a comprovação de seu voto. Por isso que, de forma absolutamente inusitada, nós tivemos que proibir na Justiça Eleitoral o uso do celular. E na última sessão plenária da nossa Corte Eleitoral, situada em Brasília, tivemos que estabelecer também, pasmem, senhoras e senhores, a proibição do uso de armas. Numa festa da democracia, nós tivemos que estabelecer que 48 horas antes, no dia da eleição e 24 horas depois, ninguém pode se aproximar armado num perímetro de 100 metros dos locais de votação. Nem mesmo as forças de segurança, apenas aquelas que estejam em serviço e, mesmo assim, convocadas pela autoridade eleitoral. Portanto, nós temos um papel novo. Desta eleição, nós poderemos, enfim, tirar várias conclusões, por exemplo, do acerto ou não da alocação de verbas muito expressivas para o fundo eleitoral e fundo partidário. Daí o professor Scaff, que é o nosso especialista em direito financeiro, que, em geral, enfim, manifesta dúvidas em artigos muito verticais, tem publicado na imprensa especializada. Nós podemos também fazer reflexões acerca da cláusula de barreiras que foi imposta recentemente pelo Congresso Nacional para reduzir o número de partidos políticos e, portanto, aperfeiçoar a nossa democracia. O êxito ou não das federações partidárias, que é uma novidade que temos nesta eleição. Enfim, podemos, e nesse sentido foi muito oportuna a sugestão da professora Maria Arminda, em função desta eleição que é atípica e traz muitas novidades, nós podemos, quem sabe, refletir e trazer alguma proposta para o aperfeiçoamento do sistema político eleitoral. Então, é isto que eu queria dizer, agradecendo, então, a honrosa incumbência que me foi dada para presidir este conselho curador, e tenho certeza que, com a colaboração de todos os professores, estudantes, servidores da USP, nós haveremos de ter êxito nesta nossa missão. E, sobretudo, porque nós teremos, enfim, um observatório, como disse a professora Maria Arminda, integrada por professores especialistas vindas das mais distintas áreas do saber. Isto é uma riqueza inestimável que a USP tem e terá e haverá de ser aproveitada. Muito obrigado. Então, assim, com as palavras do professor e ministro Lewandowski, nós encerramos essa cerimônia, esse ato de lançamento do Observatório USP das Instituições Brasileiras. Vamos fazer agora um pequeno intervalo de 5 minutos e retomamos para as atividades seguintes. Teremos agora, na sequência, a conferência Impasses da Cultura Moderna no Brasil, com o professor e músico, artista José Miguel Wisnik, que já está aqui conosco, seguido de um debate sobre o mesmo tema, com a participação de Eduardo Saron,
José Leonardo do Nascimento, Carlos Augusto Calil, Conceição Evaristo. Então, muito obrigado a todos e parabéns à Universidade e ao professor Lewandowski por essa iniciativa.